A Bíblia diz, o mal, o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Se nós pegarmos a passagem de 1 Samuel, versículo 11, nessa oportunidade, os amonitas, liderados pelo rei Naás, cercaram uma cidade chamada Jabes de Gileade. Quando na passagem diz que eles cercaram, qual era o intuito dos amonitas? Roubar, matar e destruir. Nisso, quando as pessoas que estavam em Jabes viram essa situação, qual que foi a reação deles? Se sentiram intimidados. Eles tiveram medo de perder a sua paz, medo de perder a alegria, medo de perder tudo aquilo que eles possuíam. Eles tiveram medo. E a reação deles foi a seguinte: nos dê 7 dias, nós vamos enviar mensageiros para todos os lugares. Se ninguém se levantar para nos ajudar, então nós aceitamos toda essa situação. Nesse capítulo inteiro, nós tiramos 2 lições, de algo que nós devemos fazer, e de outra coisa que nós não devemos, que nós não podemos, em hipótese alguma, fazer. Porque quando essa nação disse essas palavras, que se em 7 dias ninguém aparecesse para ajudá-los, sabe qual que era a mensagem? Se ninguém nos socorrer, eu aceito que vocês nos roubem, que vocês nos destruam, que vocês nos matem. Quando Deus, se você tem vida, é porque foi Deus que te deu. Se você possui bens, foi porque o Senhor te entregou. Se você tem família, foi porque o Senhor te deu. Se você consegue respirar, é porque o Senhor te deu essa capacidade. E aquilo que Deus nos dá, nós não podemos abrir mão. Por mais que a situação seja difícil, por mais complicada que pareça, mesmo que nós estejamos cercados. O que significa a palavra cercado? De todos os lados. Então, que mesmo que de todos os lados nós não consigamos ver uma saída, mesmo que de todos os lados nós não consigamos ver uma oportunidade de fuga, um refúgio, nós não entregamos aquilo que é nosso. Porque o diabo, ele só toma se nós aceitarmos que ele tome isso de nós. Existe uma passagem que diz: não se deixem vencer pelo mal. Então o mal só te vence se você deixar. Porque do contrário, mesmo que ele tente, mesmo que ele se levante, mesmo que ele venha tentar te tocar, mesmo que ele esteja cercando a sua cidade, a sua família, a sua empresa, a sua casa, o seu negócio, você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Aquilo que é meu, ninguém toma. Aquilo que é meu, ninguém toca. Aquilo que é meu, o mal não tem poder, não tem acesso, não tem autonomia, não tem autoridade. E o que aconteceu? Naás disse o seguinte, junto com os amonitas: nós aceitaremos essa situação, que vocês se rendam a nós, se eu puder tirar o olho direito de cada uma das pessoas dessa nação. Em sinal do quê? De humilhação. Tirar o olho direito representa uma marca. Uma marca que do qual todas as vezes que um olhasse para o outro, todas as vezes que olhassem para o espelho, eles se lembrassem: quem domina a minha vida? O rei Naás. Quem tem controle sobre a minha vida? O diabo.
Quem tem dominado a minha vida não sou eu e nem Deus. E você não pode aceitar esse tipo de marca. Você não pode aceitar que nada seja tirado de você. Como eles não receberam ajuda, como não apareceu ninguém para salvá-los, o que aconteceu? Todo o povo começou a chorar. Choraram, se desesperaram. Por que eles começaram a chorar? Porque eles pensaram naquele momento que aquele era o fim, que não teria como sair daquela situação. Mas um homem se levantou. Primeiro, nós vimos um exemplo de algo que nós não podemos fazer. Agora vem o exemplo positivo. Saul, ele se enfureceu, tomado pelo Espírito de Deus, e ele não aceitou. E por que ele não aceitou? Porque por conta do discernimento, por conta do Espírito que estava sobre a vida dele, ele sabia, nada pode ser tirado, nada pode ser roubado, nada pode ser destruído, o mal não pode matar nada do que é ou representa a vida do povo de Deus. E de cara, ele já reagiu, porque ele sabia que chorar não ia resolver nada, ficar esperando ajuda não ia resolver absolutamente nada, ficar esperando socorro de fora não ia resolver absolutamente nada. E ele mandou uma mensagem para toda a nação de Israel: aqueles que não se juntarem a nós, não seguirem Saul e Samuel, terão um final trágico. Quando essa mensagem chegou até toda a nação de Israel, vários povos se uniram a Saul com um único propósito. Na Bíblia diz que eram mais de 300.000 homens. Se uniram para o quê? Para lutar por aquilo que era direito daquela cidade. Porque eles não aceitavam. E Saul, imediatamente, ele saiu na madrugada, e quando os amonitas estavam sem foco, quando eles estavam parados, Saul, com todos aqueles que vieram junto com ele, vieram e fizeram limpa, destruíram amonita por amonita, mataram inimigo por inimigo, problema por problema. Mas por que isso aconteceu? Porque um homem não aceitou aquela situação. O que acontece com o ser humano? O ser humano tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Só que existem coisas que nós não podemos nos adaptar. Existem circunstâncias que nós não podemos aprender a viver com elas. Porque quando aqui na passagem diz que se em 7 dias não acontecer nada, então que seja assim mesmo. Existem pessoas que, por não lidar com o problema naquela hora, passa um dia, passa outro, passa 2, passa 5, passa um mês, passa 2 anos, passa 3 anos, e o problema fica parado na tua frente. Você aprende a viver com aquele problema, você aprende a viver debaixo daquele jugo de humilhação, de vergonha, quando na verdade você não pode se adaptar a esse tipo de situação. E depois que ele se levantou, ele deu a vitória àquela nação. E sabe qual que foi a resposta de Saul? Hoje, o Senhor deu o livramento a toda essa cidade. E qual que é o propósito do Senhor? O que o Senhor tem para nós nessa tarde? Hoje Ele vai nos dar o livramento sobre todas as situações que se levantaram para tirar a nossa paz, para nos envergonhar, para nos humilhar, situações que se levantaram para nos diminuir, para nos enfraquecer, para tirar a nossa motivação, para tirar o nosso foco, porque hoje, vocês, todos nós, somos como Saul, que estamos nos levantando, e essa situação não vai permanecer do mesmo jeito. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 e 12.
Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Os filisteus se reuniram para o quê? Para lutar. Existem pessoas que dia após dia fogem de lutas. Dia após dia fogem das batalhas, fogem dos desafios. Só que o fato de você não lutar não quer dizer que o mal não vá lutar contra você. Então, se você não se defende, se você não se posiciona, o mal vai investir contra a sua vida, vai te atacar, vai lutar contra você, e você vai apanhar sem dó, você vai perder tudo, porque você não se posicionou. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, repita comigo, forçado pelas circunstâncias, eu continuo, ofereci os holocaustos. A primeira história que nós contamos foi Saul enfrentando, foi Saul se posicionando. Já nessa segunda história, foi Saul se acovardando. Porque aqui, qual que foi o grande problema dele ter oferecido os holocaustos? Porque a direção que ele tinha recebido é, não ofereça os holocaustos enquanto eu não chegar. No caso, a pessoa que falou para ele foi Samuel. Só que forçado pelas circunstâncias, forçado pelos problemas, forçado pela situação que se levantou, ele se precipitou. Ou seja, pela covardia, pelo medo, pela insegurança, pelo temor ao problema, mas não pelo temor a Deus. Isso custou muito caro a Saul, porque nessa situação, ele perdeu todo o seu reinado. Porque ele temeu mais a homens, ele temeu mais ao problema, ele temeu mais as circunstâncias, do que ao próprio Deus. Mas olha o que diz em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, ou medo, mas Ele nos deu um espírito, repita comigo, de poder e coragem. Deus não nos deu o espírito de timidez, Deus não nos deu o espírito de medo ou de covardia, mas de poder e coragem. Poder para o quê? Para vencer qualquer problema. Coragem para o quê? Para enfrentar qualquer inimigo. Então nós temos a coragem e o poder para vencer todas as nossas batalhas. Mas quando eu digo todas, é exatamente todas. Existe uma outra passagem que diz: eu lhes dei poder para pisar cobras e escorpiões. Não é afastar as cobras, não é espantar as cobras, mas é pisar. O que significa pisar? Matar, destruir. Então nós não temos poder para afugentar, porque tudo que a gente só assusta, tudo que a gente afugenta, o que acontece? Volta de novo. Só que nós temos o poder para pisar. E o que significa pisar? É matar e nunca mais viver aquela situação. Quando na Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, vamos pegar só a primeira parte, roubar. O diabo tem poder para roubar algo de você? Sim, ele tem. Muitas vezes, ele até vai conseguir tirar algumas coisas de nós. Só que, se essas coisas vão ficar com ele, é uma história totalmente diferente. Muitas vezes, em um determinado momento, ele vai conseguir tirar a paz? Vai. Mas se vai continuar dessa forma, é uma outra história. Muitas vezes ele vai conseguir roubar a felicidade, a alegria, a prosperidade, a saúde. Sim. Só que se vai continuar desse jeito, é uma outra história. Se vocês pegarem na Bíblia, de fora a fora, existem inúmeros textos, inúmeras histórias, de homens
que perderam a paz, homens que deixaram de prosperar, homens que tiveram as suas famílias tiradas, homens que perderam a saúde, mas também homens que tiveram a restituição de tudo. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 11. Mas se tirares, repita comigo, tudo o que é dele. Sabe quem foi que disse essa frase? O próprio diabo. Porque o foco dele, a ambição dele é essa. Ele não trabalha para tirar uma coisa ou tirar outra. Até porque a frase que nós dizemos é: problema chama problema, abismo chama abismo. Porque o diabo, ele luta para te tirar, para te roubar numa área, mas depois ele está na outra, e depois ele está na outra, e depois ele está na outra, até que aconteça exatamente isso que nós acabamos de ler. Se tirares tudo. Todo mundo conhece a história de Jó. O diabo só tocou em Jó porque Deus permitiu. Porque enquanto Deus não permitiu, enquanto Deus não liberou, o diabo não teve poder sobre a vida dele. Só que aí, essa foi a frase que foi dita. Mas se tirares tudo que é dele, então nessa hora, Jó vai negar o nome do Senhor. Nessa hora, Jó vai abandonar o Senhor. Nessa hora, Jó vai virar as costas para Deus. Nessa hora, Jó vai murmurar. Nessa hora, Jó vai reclamar. E até hoje, o mal usa esse mesmo artifício. Ele tenta tirar aquilo que é seu por um momento, para que você vire as costas para Deus. Jó 1, do 14 ao 19. Chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Repita comigo: roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Quando o diabo se posicionou dessa forma, o Senhor permitiu. Pode tocar. E nisso, ele vem roubando situação por situação. Quando aqui diz, enquanto os animais estavam arando, o que isso representa? Enquanto eles estavam trabalhando, aqui nós estamos falando de provisão, enquanto eles estavam ali na sua profissão, produzindo os mantimentos, o dinheiro e assim por diante, o mal veio e roubou tudo. E matou todos os funcionários. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. O 16. Enquanto ele falava, outro mensageiro com esta notícia. Repita comigo: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas. E eu continuo: e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar. Olha como que são as coisas. O mal só tocou em Jó quando o Senhor permitiu. Se eu te perguntasse, o mal tem poder? Qual seria a sua resposta? Com certeza. Ele tem muito poder. Porque durante todo esse processo, Deus só tirou as mãos da cabeça de Jó. Mas Deus não fez nada. Ele não atacou, ele não destruiu, ele permitiu que o mal tocasse. E o que o diabo fez? Fogo dos céus descer. Então ele teve poder para isso? Ele teve. Mas ele só teve porque Deus permitiu. Porque se nós pegarmos a passagem, a história de Elias, quem se recorda de Elias contra os 450 profetas de Baal? Levanta a mão para mim, por favor. Se recordam dessa passagem? Qual que foi a disputa? Qual que foi o desafio? Aquele que fizesse fogo dos céus descer, esse é o verdadeiro Deus, esse é o Deus que tem poder, esse é o Deus que tem autoridade.
450 profetas clamaram, oraram, se cortaram, se machucaram, fizeram todos os rituais possíveis. Fogo do céu desceu? Não desceu. Só que nessa oportunidade desceu. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Porque se Deus permite, não acontece absolutamente nada. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou. Ou seja, uma outra má notícia, um outro problema. Vejam que foi desgraça chamando desgraça, perdas chamando perdas, más notícias chamando más notícias. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. E enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com a notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou, e repita comigo, e todos os seus filhos morreram. Eu continuo, só eu escapei para lhe contar. Qual foi o primeiro versículo de Jó que nós lemos? E se fosse tirado tudo dele? Aqui, servos por servos, a profissão, aquilo que trazia a provisão diária, e agora a casa foi destruída. Os filhos foram mortos. Muitos perderam muitas coisas. Muitos estão na mesma condição de Jó. Perderam o trabalho, muitos perderam os clientes, muitos perderam a sua própria casa. Quando eu digo casa, a casa mesmo, literalmente falando. Muitos perderam seus familiares. E no início eu disse, o diabo vem para roubar, matar, destruir. Ele pode até tirar algumas coisas de você, mas se ele vai continuar da mesma forma, se a situação vai continuar do mesmo jeito, é uma história totalmente diferente. Só que em nenhum momento Jó murmurou, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele virou as costas para Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Jó 2, versículo 6 até o 7. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então nós vemos um homem sem saúde, um homem sem terras, um homem sem animais, um homem sem servos. Aqui nós vemos um homem sem seus filhos, um homem sem a sua casa. Ele tinha perdido tudo. E muitos, depois de perderem tudo, acham que é o fim. Mas não é o fim. Porque tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle, nem por um segundo sequer. Aquilo que você perdeu agora, aquilo que você perdeu até o dia de hoje, repita comigo, eu vou recuperar. Absolutamente tudo. Mas não dá tempo. Claro que dá tempo. Olha o que diz em Jó 42, versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou, repita comigo, próspero de novo. O que isso quer dizer? O Senhor trouxe para Jó aquela que era a realidade dele antes. Aquilo que tinha sido tirado, o Senhor trouxe de volta. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. O diabo tomou alguma coisa? Muitos podem ter perdido muitas coisas, mas Deus não perdeu o controle, e Ele não te abandonou. Podem estar acontecendo coisas terríveis com você, pode ter parecido que, sim, Deus me deixou de lado, Deus se esqueceu de mim. Só que assim como Saul se levantou,
A partir do momento que você se levantar, a partir do momento que você não aceitar essa situação, a partir do momento que você colocar força, Deus vai te restituir, e não é nem devolvendo o que você tinha, é devolvendo 2 vezes mais. Ou seja, Ele te devolve o que um dia você teve, mas Ele te abençoa com mais uma grande parte. Gênesis 14, do 14 ao 16. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 300 homens, repita comigo, treinados, que tinham nascido em sua casa. Eu continuo. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. Para quem não se recorda dessa história, quando Abrão se separou de Ló, Abraão foi até a parte mais alta, perto dos carvalhos, e Ló foi se estabelecer lá perto de Sodoma e Gomorra, e depois dentro de Sodoma e Gomorra. Os inimigos chegaram e sequestraram Ló, a família, os bens. Mais uma vez tinha sido tirado tudo aquilo que pertencia àquele homem, inclusive ele. Abrão ficou sabendo do que tinha acontecido. Essa notícia chegou até ele, e imediatamente ele se posicionou, levantou, separou 318 homens, porque ele não aceitava. O mal pode até tirar algo de você, mas você precisa ter fé para tomar de volta, porque aquilo que é seu, repita comigo, aquilo que é meu, ninguém tira. E mesmo que tire, você tem poder para trazer de volta, você tem poder para pegar de novo. Sabe qual era o sentimento dentro de Abraão? Levaram o meu sobrinho, mexeram com os meus, mexeram com a minha família, tiraram aquilo que pertencia ao meu sobrinho, e eu não aceito essa situação, eu não aceito esse problema. E aqui, percebam uma coisa, muitos têm a imagem que Abrão é aquele senhorzinho simpático, aquele senhorzinho pacato, manso, boa praça, bonzinho, simpático, mas aqui fica claro que ele era um homem de guerra, era um homem de paz, mas era um homem que guerreava quando precisava, era um homem tranquilo, dirigido pelo Espírito, mas era um homem que não aceitava que mexesse com aquilo que era dele, ao ponto de ele treinou 318 homens, treinados e nascidos naquela casa. Pode ser que você não nasceu em Deus, pode ser que você não vem de berço evangélico, pode ser que só depois que você atingiu uma certa idade, você teve contato com Deus, você conheceu a Deus. Só que todos aqueles que se aproximam de Deus se tornam em uma nova criatura. Então nós nascemos de novo, nascidos, e nós somos treinados. Cada reunião que vem, cada mensagem que vem, nada mais é do que um treinamento para as suas lutas, nada mais é do que um treinamento para o combate, nada mais é do que um treinamento para uma nova vida, nada mais é do que um treinamento para uma nova realidade. Por isso que nós não podemos ignorar nenhuma das mensagens que vem, porque nós estamos sendo treinados para aquele que é chamado de o dia mau. Por que muitos chegaram na igreja humilhados, envergonhados, chorando, aflitos, desesperados, sem nada? Porque lá atrás não foram treinados, lá atrás não conheciam a palavra, então não tinham recebido treinamento, e não sabiam como lutar, não sabiam como se posicionar. E por que nós somos treinados hoje? Para que aquilo que aconteceu lá atrás nunca mais aconteça em nossas vidas. E depois que Abrão se posicionou, depois que ele se levantou em fúria, em ousadia, olha o que aconteceu. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco.
Abrão recuperou, repita comigo, todos os bens. De novo, todos. Todos. Então, aquilo que tinha sido tirado dele, ele não recuperou em partes. Ele não recuperou 10%, 50%, 70%. Ele recuperou absolutamente tudo. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, o seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então aquilo que tinha sido tomado, ele trouxe de volta. Jó, tudo aquilo que tinha sido tomado dele, ele foi restituído. Ele recebeu tudo de novo. O tempo de Abrão passou. O tempo de Jó passou. Só que o tempo de Deus nunca vai passar. Esses homens morreram. Deus continua sendo o mesmo. Esses homens hoje já se foram. Só que Deus continua atuando com a mesma força, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Então, se o tempo de Jó passou, se o tempo de Abrão passou, repita comigo, chegou o meu tempo. É a sua vez. É a sua vez. E Deus quer te usar como um instrumento para a restauração, para a restituição, para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tomado, ou até mesmo tudo aquilo que era por direito, mesmo que no passado você diga, eu nunca vivi isso, mas era para ter vivido. Então vá e reivindique aquilo que é seu por direito. Porque se na Bíblia diz que nós somos herdeiros, herdeiros herdam. Se nós somos herdeiros do Senhor, herdeiros segundo a promessa que foi feita a Abraão, então nós somos herdeiros da paz, da alegria, da realização, da prosperidade, da abundância, de uma vida repleta de bênçãos. Nós somos herdeiros de coisas grandiosas. Então não importa há quanto tempo foi tomado, não importa há quanto tempo você está escravo dessa situação, não importa há quanto tempo aquilo que você tinha prazer, aquilo que te trazia alegria, foi tirado de você. Hoje é uma tarde, onde o Senhor quer devolver tudo aquilo que foi tirado. E sabe o que é mais lindo? Parece, só parece, que Deus te abandonou. Existe um versículo que diz, um pai, uma mãe, podem se esquecer de um filho, mas Deus, Ele nunca esquece. Sabe a palavra abandono? Não existe no vocabulário de Deus. Ou melhor, não existe nas atitudes e nas ações de Deus. Homens abandonam homens. Homens viram as costas para homens. Homens traem homens. Homens ignoram homens. Só que Deus não te trai. Deus não te ignora, Deus não te deixa de lado, Deus não vira as costas para você, e Deus não te abandonou. Então tudo aquilo que foi perdido um dia, o Senhor vai trazer de volta, absolutamente tudo, em porções muito maiores. 1 Samuel 30, versículo 2. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças, e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, repita comigo, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentarem mais. Existe o tempo do luto. Você pode chorar, você pode se entristecer, só que o tempo do luto, o tempo de tristeza é só um tempo. Muitos estão presos nesse mesmo tempo, muitos estão presos nesse mesmo luto, muitos estão escravos dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza e não conseguem se levantar. Só que o Senhor nos dá forças.
Lá no início, em 2 Timóteo, nós lemos: o Senhor não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de tristeza, de angústia, de depressão, de desânimo. Não! Deus luta por aqueles que lutam. Entenderam a frase? Deus luta por aqueles que lutam, não por aqueles que se entregam, não por aqueles que ficam parados, não por aqueles que desistem, não por aqueles que desanimam. Deus luta por aqueles que lutam. Então lute por aquilo que é seu, lute por aquilo que pertence a você, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pela sua saúde, lute pela sua empresa, lute pelo seu profissional, lute pelo seu financeiro, lute pela sua paz, lute pela sua realização, lute pela sua vida, porque ela é sua. Deus quer te tirar dessa situação. A mensagem está muito clara. Deus quer te devolver aquilo que é seu. Deus quer te colocar na posição que era tua. Deus quer te colocar nos lugares mais altos. Deus quer te tirar da dor. Deus quer te tirar da humilhação. Deus quer te tirar do fracasso. Deus quer te tirar da vergonha. Deus quer te tirar. Mas nós temos que lutar. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Por isso é tão importante não sairmos da presença de Deus nunca. Pode reparar, isso é uma regra, seja para vocês que estão aqui e para todos vocês que estão nos acompanhando pela transmissão. Quanto mais você deixa de orar, quanto mais você deixa de jejuar, quanto mais você deixa de estar na casa dele, clamando, orando, se posicionando, mais fraco você se sente perante as lutas. Então quando as batalhas vêm, quando os problemas chegam e te derrubam, você não tem força para levantar, você não tem força para lutar. Mas é óbvio que não vai ter. Aqui é muito claro quando aqui diz que Davi encontrou forças em Deus, porque nele mesmo, ele não tinha forças. Nos homens que estavam ao seu redor, ele não tinha forças. Mas em Deus nós encontramos a força que nós precisamos. Muitos nos procuram pedindo ajuda, mas eu não tenho mais forças, eu não consigo acreditar, eu não consigo me levantar. Mas aí que está, não espere de homens, não espere de si mesmo, porque você não vai ter. Mas em Deus nós temos tudo aquilo que sozinhos nós não temos. Aquilo que nos falta, Deus acrescenta. Aquilo que não temos, Deus não dá, Deus dá. Então se está te faltando força, Deus acrescenta. Se está te faltando coragem, Deus coloca. Se está faltando ânimo, Deus nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos impulsiona. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Repita comigo: conseguirei apanhá-los? Todas as vezes que você fizer esse tipo de pergunta para Deus, a resposta sempre vai ser a mesma. Sempre. Você deve recuperar aquilo que é seu. Porque nós não servimos a um Deus de perdas. Nós não servimos a um Deus que acrescenta dores, mas sim a um Deus que tira dores. Nós não servimos a um Deus que nos traz tristeza, mas sim um Deus que tira a tristeza. E a resposta foi: e o Senhor lhes respondeu: sim, vá atrás deles, certamente, repita comigo, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Qual que é a palavra-chave? Certamente. Então não era uma questão de sorte. Não era um momento para se arriscar e ver no que ia dar. Não era uma hora que, talvez eu consiga, talvez não. Não, o Senhor disse: certamente você conseguirá. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Muitos, na sua particularidade, já se perguntaram, ou se perguntam até hoje: Senhor, será que em algum momento da minha vida eu vou conseguir sair disso?
Meu Deus, será que em algum momento da minha vida eu vou conseguir vencer essa batalha? Santo Deus de Israel, será que em algum momento a minha vida vai mudar? Será que eu vou conseguir recuperar tudo aquilo que me foi roubado? Será que em algum momento da minha vida eu vou conseguir ter paz? Será que em algum momento da minha vida eu vou conseguir ter o sentimento de realização, de felicidade? Será que em algum momento eu vou casar? Será que em algum momento eu vou restaurar o meu casamento? Será que em algum momento eu vou recuperar minha dignidade? Será que em algum momento, em alguma hora, eu vou conseguir prosperar? O grande segredo não é se o Senhor vai te abençoar, se você vai conquistar ou não, mas sim em parar de ser roubado. Porque todos os dias nós recebemos ferramentas. A ferramenta vem junto com o poder. A palavra nunca vem vazia, ela vem com poder. Então quando você recebe, quando você escuta, toma posse, ora, você recebe a direção e o poder para fazer. Então, pare de ser roubado. Porque a resposta do Senhor para todos esses serás que nós acabamos de falar é: sim, certamente você vai sair dessa situação. Certamente a sua vida vai mudar, certamente a sua história vai mudar, certamente o seu financeiro vai ser mudado, certamente a sua saúde vai mudar, certamente você vai ter de volta tudo aquilo que foi tomado. Essa resposta não veio de homens, veio de Deus, assim como nessa tarde. Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor falando, certamente. Pode ir para o versículo seguinte, vai para o 17. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi, repita comigo, recuperou tudo. Ele recuperou o quê? Tudo. Tudo que os amalequitas haviam tomado. E resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma. O que falta para você hoje? Seja sincero, diga isso para você. O que falta para você hoje? Você pode dizer, eu tenho algumas coisas sim, mas existem coisas que me faltam. Mas a partir de hoje não vão faltar mais. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi, repita comigo, trouxe tudo de volta. Vai para o 20, isso. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Tudo foi recuperado. Família, rebanhos, esposas, bens materiais, seja grande, seja pequeno, tudo. Absolutamente tudo. Eu sei que por si só, a vida não é fácil. Só que a vida se baseia em escolhas diárias que nós temos que fazer. E uma escolha que todos os dias nós decidimos se sim ou se não é a seguinte: ou você luta ou você aceita. Como têm sido os seus dias? Dias de aceitação ou dias de luta? Deus luta por aqueles que lutam.
Deus não luta por aqueles que aceitam. Deus luta por aqueles que lutam. Jó 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Olha como está em outra tradução. Repita comigo. Sei que para o Senhor tudo é possível. Então é possível você ter a sua família de volta? Sim. É possível você ter a tua saúde de volta? Sim. É possível você prosperar? Sim. E que ninguém pode impedir a realização dos seus planos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Nada foge do controle de Deus. Até quando uma coisa de negativa, alguma coisa ruim acontece, é com a permissão de Deus. Só que essas permissões, o propósito, não é que você sofra, não é que você fique prostrado, não é que você se entregue, não, muito pelo contrário. São simplesmente as decisões que nós tomamos todos os dias. Ou eu luto, ou eu aceito. Ou eu enfrento, ou eu aceito essa situação. Se por muito tempo você foi o tipo de pessoa que aceitou, se por muito tempo você foi acomodado, se por muito tempo você foi passivo, se por muito tempo você, até um determinado tempo você lutou, mas depois parou de lutar, a maior decisão que você vai tomar nessa tarde é: eu não vou parar de lutar nunca, nunca mais. A partir de hoje eu vou me levantar, porque mesmo que consigam tomar alguma coisa de mim, eu vou ter de volta absolutamente tudo. Então eu gostaria que vocês entrassem em oração neste momento, dizendo exatamente isso. Meu Deus, hoje a decisão que eu tomo é lutar. Eu vou lutar por aquilo que é meu, eu vou lutar por aquilo que o Senhor me deu, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelas minhas vitórias, eu vou lutar pela bênção do Senhor, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha saúde, eu vou lutar pela minha empresa, eu vou lutar pelo meu financeiro, eu vou lutar pelo meu profissional, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha vida, eu não vou me entregar, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse levante, eu não aceito essa seta, esse laço, essa carga, eu não aceito essas armadilhas, eu não aceito mais esses problemas. Por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu fiquei prostrado, mas diga isso: eu não fico mais. Por muito tempo eu me entreguei, mas eu não me entrego mais. Por muito tempo eu aceitei, então diga isso: eu não aceito mais. Por muito tempo o mal veio, ele me humilhou, envergonhou, e eu nunca me posicionei, mas a partir de hoje eu vou me posicionar, porque eu não aceito mais esse sofrimento, eu não aceito mais esse jugo de humilhação, eu não aceito mais esse jugo de vergonha, eu não aceito mais esse jugo de tristeza, eu não aceito mais essa escravidão. Por muito tempo eu tenho sido roubado, e eu assumo isso, mas hoje eu não serei mais roubado. A partir de hoje eu não serei mais envergonhado. Por muito tempo eu fiquei prostrado, mas eu não vou mais ficar prostrado, eu não aceito mais essa situação. Qual é a situação que você não aceita mais? Diga ao Senhor: por muito tempo minha empresa foi roubada, por muito tempo meu financeiro foi roubado, por muito tempo a minha vida profissional foi roubada, mas hoje não será mais. Hoje eu vou me levantar, porque por muito tempo eu tive dificuldades, essas dívidas me acompanharam, essa miséria me acompanhou, mas a partir dessa tarde eu terei restituição em tudo aquilo que foi me tomado. Se eu perdi clientes, então declare: eu vou receber em dobro todos os clientes que me foram tomados. Se por muito tempo você deixou de ganhar, então diga: nessa tarde eu serei restituído em dobro, em porção dupla, em porção dobrada, de tudo aquilo que foi me tomado, tudo aquilo que foi tirado de mim, tudo aquilo que me impediu de crescer, tudo isso vai cair por terra, porque eu vou ser restituído em porções muito maiores. Se existir algum mal atuando na tua saúde, se por muito tempo ele agiu na tua saúde, se ele tomou a tua saúde, se ele roubou a tua paz, roubou a tua saúde, ou seja, de algum familiar seu, diga: mal, você não tem poder sobre a minha saúde, você não tem autoridade, você não tem autonomia. Por muito tempo você
tocou na minha vida, mas você não toca mais. Por muito tempo você me causou o mal-estar, por muito tempo você me causou a falta de energia, por muito tempo você me fez tomar remédios, por muito tempo você me fez passar por tratamentos, mas eu não passo mais, eu não vou tomar mais esses remédios, essa situação não vai me acompanhar mais, esse problema não vai me acompanhar mais, porque hoje eu estou me levantando, hoje eu estou lutando, porque aquilo que é meu, você não tem mais influência, aquilo que é meu, você não tem mais autoridade, na minha saúde você não toca, então diga isso, na minha saúde você não toca, se você perdeu, diga isso, eu vou receber, será restaurada a minha saúde, eu terei restituição dobrada da minha saúde, eu vou recuperar a minha saúde por completo, todos os problemas de saúde, todas essas enfermidades, cada uma delas vão cair por terra, cada um desses problemas, cada uma dessas situações, que por muito tempo tem se levantado para te entristecer, para te roubar a paz, a alegria, ou até mesmo a vontade de viver, diga isso, não tem mais poder sobre a minha vida, a partir de hoje eu estou me levantando com ousadia, com fúria, porque eu não vou aceitar, eu não abro mão do que é meu, eu não abro mão da minha vida, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão de absolutamente nada, eu não aceito, eu estou me levantando, e eu estou me levantando para vencer, eu estou me levantando para conquistar, eu estou me levantando para avançar, eu estou me levantando para restituir, meu Deus, para que o Senhor restitua por completo tudo aquilo que me foi tirado. Se por muito tempo o mal tem tentado tirar a união da sua família, se você perdeu a paz, se você perdeu a paz no seu casamento, se você perdeu a paz dentro da sua família, dentro da sua casa, diga isso, eu não vou mais me submeter a essa situação, e toda a paz será restaurada, toda a paz será restituída, meu Deus, aquilo que é meu, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, ou o meu marido, ou o meu casamento, você não toca mais, você não vai tocar nunca mais. Por muito tempo você teve autoridade para tocar na minha vida, mas hoje eu tenho autoridade sobre você. Eu estou lutando, meu Deus, eu sei que o Senhor luta por aqueles que lutam, o Senhor luta por aqueles que lutam, então eu estou me levantando, meu Deus, porque eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa realidade, essa realidade é momentânea, e eu vou, meu Deus, viver uma nova história, porque aquilo que eu perdi, eu vou ter de volta, não somente aquilo que eu perdi, mas eu vou ter porções muito maiores, porque eu creio no meu Deus. Hoje é o dia da minha libertação, hoje é o dia da minha mudança, hoje é o dia da cura, hoje é o dia da cura da minha vida. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas na minha vida ele não vai roubar, ele não vai destruir, ele não vai matar absolutamente nada. Na minha casa ele não vai roubar, ele não vai destruir, ele não vai matar. Na minha empresa ele não vai roubar, ele não vai destruir, ele não vai matar. O meu casamento ele não vai roubar, não vai destruir, não vai matar, muito pelo contrário, eu estou me levantando para vencer essa guerra. Diga isso, assim como Davi venceu aquela guerra e ele teve toda a sua restituição, assim como Abraão venceu aquela batalha e foi restituído tudo, ele recuperou tudo. Diga comigo, não será diferente, porque chegou a minha vez, chegou a minha hora. O tempo de Davi, o tempo de Abraão, o tempo desses homens passaram, chegou a minha vez, chegou a minha história, é minha vez de me posicionar e viver uma nova vida, viver uma nova história, porque eu não aceito mais essa triste realidade, muito pelo contrário, eu vou viver uma realidade muito maior, muito melhor, uma realidade que eu vou viver incomparável, eu vou crescer, eu vou avançar. Creia que o Senhor vai restituir na sua vida nessa noite, nessa tarde. Nessa tarde Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Ele está colocando um fim em tudo aquilo que tem te afrontado. Por muito tempo você esteve cercado, mas agora você não está mais. Por muito tempo você foi roubado, mas você não será mais roubado. A sua vida pode estar destruída, mas hoje ela vai ser restaurada. E aquilo que estava morto, Deus vai trazer à vida absolutamente tudo. Creia, Ele vai mudar a tua história. Isso, creia. Diga, eu não abro mão, estou lutando. Eu tenho poder para pisar cobras e escorpiões. Eu tenho poder para pisar nessa miséria. Eu tenho poder para pisar nessa dívida. Eu tenho poder para pisar nessa enfermidade, nesse problema de saúde. Absolutamente tudo.
com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Aqui nós contamos, nós lemos inúmeras histórias. Histórias que tiveram momentos de dor, assim como o seu. Momentos de tristeza, assim como o seu. Momentos de sofrimento, assim como aquilo que você já viveu ou está vivendo. Mas também tiveram momentos de uma glória maior. Porque aquela dor foi passageira e momentânea. Aquela perda foi passageira e momentânea. Só que aquilo que o Senhor tinha preparado era infinitamente maior. Os planos de Deus não é tirar de você, mas sim acrescentar. Os planos do diabo, sim, é tirar, até que não sobre absolutamente nada. Creia que não é o seu fim. Tenha no seu coração que não passou de hora. Até porque nenhuma mensagem, nenhuma palavra vem à toa. E se ela está vindo aqui à tarde, nessa tarde, é o próprio Senhor dizendo, dá tempo. Dá tempo. Será que a minha vida vai mudar? Será que eu vou conseguir viver uma nova história? E a resposta de Deus é, certamente. Sim. Você vai viver uma nova história. Você vai restaurar, vai ter sua vida restaurada. Você será restituído em porções muito maiores. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta para eles. Vamos juntos. Repita comigo. Devolve-me a alegria. Vamos juntos. Faze com que prosperemos de novo. Novamente. Restaura-nos. Mais uma vez, ó Deus. Faça desses versículos orações na sua vida. E olha a resposta de Deus para vocês. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Joel 2, versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos. Sabe, todos os anos que muitos perderam tempo, todos os anos onde foram tomados coisas de vocês, o Senhor não vai dar somente um 2022 abençoado, mas sim tudo aquilo que não aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos, tudo aquilo que foi tirado nesses anos para trás, Ele vai restituir agora. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também, repita comigo, hoje, de novo, hoje, mais uma vez, hoje, anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros, que ainda têm esperança. Hoje mesmo, proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Por fim, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos. Então somente creia. Eu gostaria que vocês levantassem as mãos, por favor, com seus olhos fechados. Meu Deus, devolve a alegria ao seu povo. Eu peço que o Senhor faça com que o seu povo venha prosperar novamente. Eu peço que mais uma vez o Senhor venha restaurar a vida do seu povo. Eu quero determinar, meu Deus, essa uma tarde de restauração, de grande restituição.
que tudo aquilo que foi tomado, tirado do seu povo, tudo aquilo que eles perderam em algum momento, que todos, absolutamente todos, venham ter de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi tomado de cada um de vocês. Eu abençoo a sua vida, eu determino um ano poderoso sobre a vida de vocês, que todos vocês que aqui estão e todos vocês que estão nos acompanhando pela transmissão, recebam porção dobrada, porção dupla, de tudo aquilo que vocês pedirem em oração. Recebam porção dobrada de felicidade, de alegria. Recebam porção dobrada de saúde, de paz, de realização. Recebam porção dobrada de felicidade. Que vocês possam ter um ano 10 vezes mais incomparável em respostas, em vitórias. Um ano 10 vezes mais incomparável em conquistas, em avanços. Um ano 10 vezes mais incomparável em restauração, em restituição. Eu abençoo a sua vida. Quero determinar um ano poderoso, o que esse venha a ser disparado, o melhor ano da sua história, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.